Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje, dando continuidade aqui ao estudo que a gente tem feito do livro O Porquê da Vida, um livro escrito por Leon Denis no ano de 1885, mas que ainda hoje, vem falar muitas coisas, vem nos chamar a atenção para questões atuais, para problemas que ele vivia na sua época e que ainda, de certa forma, nos incomoda. E acima de tudo, Leon Denis, nesta obra, como muito bem colocado no título dela, ele vem nos falar da necessidade da gente compreender o porquê da vida. No estudo anterior, falávamos, da dificuldade que muitas pessoas têm, dessa revolta que às vezes tem contra Deus, contra os outros, contra a vida. E a gente percebe, que isso não é tão raro ainda hoje. Há muitas pessoas que ficam revoltadas mesmo, porque não conseguem compreender, não conseguem entender por que tem tanta dificuldade no mundo, por que tantas injustiças, por que tantas diferenças, por que tanta briga, tanta violência, mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Então, Leon Denis, ele reconhece, de certa forma, a fragilidade humana. E sempre que eu uso o termo fragilidade, ou quase sempre, eu me recordo do diálogo muito bonito de Jesus com Simão Pedro, lá no livro Boa Nova, em que Jesus fala: Simão, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, diante dessa fragilidade humana para combates tão duros, tão sofridos, ainda há pouco eu estudava aqui em casa o estudo do Evangelho no Lar, e a gente faz aqui um estudo, pelo menos enquanto esse estudo é gravado, Talvez quando ele for divulgado já não mais. A gente faz um estudo do livro A Força do Um, de André Trigueiro. E o estudo de hoje foi sobre os refugiados, gente. Quanto sofrimento o refugiado tem que enfrentar fugindo ali de perseguições políticas, perseguições diversas, ou fugindo da fome mesmo, A gente tem os refugiados que vão de um país para o outro, mas era muito comum também no Brasil a gente ver pessoas do Nordeste descendo para o Sudeste em busca de melhores oportunidades. A gente vê na Síria os refugiados indo para outros países através, do mar ali, navios naufragam, morrem todos. Tem, enfim, muitas e muitas dificuldades aqui na divisa do Brasil com a Venezuela também, uma miséria muito grande. E é um mundo difícil. E ao mesmo tempo se olha para hospitais lotados de gente doente, com muita dificuldade, a equipe da área da saúde, às vezes sem um mínimo de estrutura para exercer a sua função com mais qualidade, desigualdades sociais. Para onde se olha, a gente vê que, de fato, o mundo de provas e expiações não é brincadeira. E aí Leon Denis vai dizer assim, que ele vinha falando antes do homem ignorante dos seus destinos que decide até abandonar a própria vida diante das dificuldades da mesma. Aí ele diz assim, por que ele é assim? Que eu acho interessante, ele é um Denis questionando, como se ele estivesse ali indagando o próprio universo. Por que ele é assim? Por que o homem desce fraco e desarmado na grande arena onde se entrega sem trégua, sem descanso, à eterna e gigantesca batalha? Olha a analogia que ele faz aqui agora com as lutas nas grandes arenas. Olha, o homem desceu para uma batalha. E diz Leon Denis, fraco, desarmado, e vai estar ali, numa entrega, ele até deu quase um trava-língua aqui, numa entrega sem trégua, sem descanso. Não é fácil, não é fácil. Diz Leon Denis, é que este globo da Terra é apenas um degrau inferior da escala dos mundos. Nela, apenas residem espíritos infantis, quer dizer, almas recém-nascidas para a razão. E como consequência, a gente vê que a matéria domina como soberana no nosso mundo. Então, quando ele fala que os habitantes aqui são seres infantis, alguém pode pensar assim, nossa, mas Leon Denis está muito para baixo, está muito pessimista. Gente, mas
Existem mundos primitivos e mundos de prova e expiação. Nós estamos no segundo degrauzinho. Abaixo de nós só os primitivos, só o mundo primitivo. E no mundo que está no seu segundo degrau, daquilo que lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo está dividido, é claro, é uma divisão para a nossa compreensão, em 5. E a gente precisa entender então que este tipo de mundo não é habitado por anjos. Aqui é habitado por seres que precisam desse tipo de contato, desses aprendizados, para que aí sim se capacitem a novas etapas, a novos desafios, a novas dificuldades. E lidar com a matéria não é muito fácil. Não é tão simples assim, de repente, usar a matéria só por estritamente necessário, quando a gente se vê, está lá no supérfluo, se esbaldando, naquilo que já não faz mais parte do necessário, como vai dizer os espíritos para Allan Kardec nas leis morais. Nós estamos ali já em busca do desejo e não do necessário. Não é brincadeira estar encarnado no mundo material, com tantos atrativos, com tantas tentações. E a gente precisa, então, compreender, aceitar essa dificuldade, que se a gente não aceita, a gente continuará assim por muito tempo. Então, o Leon Denis vai continuar dizendo aqui, então, a respeito da matéria, dizendo que ela nos curva sob seu jugo, limita nossas faculdades, detém nossos impulsos para o bem, nossas aspirações para o ideal. Quantas vezes nós já tivemos até lampejos para fazer o bem, mas algum interesse mundano nos impediu. Algum atrativo passageiro que às vezes faz até parte, é necessário um momento de descanso, né? Há quem necessite de um lazer, né? Eu, por exemplo, ainda necessito, até para dar uma reenergizada ali, para opa, agora eu preciso recobrar ali as forças e caminhar mais forte. Às vezes a gente dá uma espécie de um passo para trás para dar 2 para frente. Poucos têm, talvez, aí a disposição que tinha o Chico Xavier, de dormir praticamente 4, 5 da manhã e 6h30 está de pé atendendo pessoas. Então é importante a gente destacar essas questões, mas a grosso modo, se libertar do domínio que a matéria exerce sobre nós é uma tarefa difícil, mas que a gente precisa começar a compreender. É claro que não estamos aqui também fazendo uma demonização da matéria, de tudo que existe no mundo, como Allan Kardec vai nos trazer. É preciso viver como homem do mundo. Viver no mundo, mas sem ser mundano. Eu posso estar em contato com muitas coisas, né, que despertam o interesse de muita gente, mas ainda assim não deixar me corromper por aquelas coisas. Então eu posso ter um telefone de última geração? Pode. Mas que aquele telefone seja conseguido, seja comprado através de um trabalho honesto. E não através de frutos, como a gente vê muito aí, de corrupção, de desvios, enfim. De alguma maneira ilegal, de alguma maneira desonesta. Então é importante a gente tocar nesses assuntos. E aí Denis nos convida agora. Nos convida a analisar de um outro ponto de vista. Diz ele, por um esforço da vontade, abandonemos por um instante a terra. Elevemo-nos a essas alturas imponentes. Então, o que ele está pedindo aqui? Para a gente fazer meio com uma viagem pelo pensamento, e tentar enxergar a coisa de um outro ponto de vista. Isso muda muito. Porque do ponto de vista aqui do terra a terra, a coisa parece realmente que a gente deve preocupar só com o imediato. Mas se a gente tenta fazer um esforço, como ele nos convida aqui, de olhar a coisa um pouco mais distante, só para comparar, gente, quando a gente olha algum fato, depois de um certo tempo, a gente precisa entender que o nosso olhar, quando aquele fato aconteceu, às vezes se modifica se a gente olha aquilo 2, 3 anos depois. Então, às vezes, um acontecimento mesmo político, um acontecimento social, alguma tragédia coletiva, naquele momento a gente olhava e falava, nossa, é o fim do mundo, é o fim disso, é o fim daquilo. Aí depois que passa um tempo, fala, opa, doeu, foi difícil, não deve ser repetido, mas lições foram extraídas. Então, e o sábio, esse aqui é um ponto interessante,
O sábio, ele vive nesse momento, conseguindo compreender anos depois. E Leon Denis nos faz um convite mais ou menos nesse sentido, só que agora aqui não é mais tempo para frente, ele nos convida a questão de altura. E ele chega a comparar com uma guerra em que o soldado está ali na batalha no dia a dia, tentando matar um leão, no sentido simbólico, é claro, por dia, e naquele combate muito direto, o soldado não percebe tudo o que acontece na guerra. Ele traz a figura do general, que é um indivíduo que já consegue ficar ali, mas vendo ali o que ele fala aqui, as peripécias da batalha, o general calcula e prevê os resultados. Então, Leon Denis fala, para a gente nos comparar também com um viajante, um peregrino que sobe uma montanha. Porque quando a montanha você está lá embaixo, vamos supor que você está aqui embaixo, de frente para um leão. Você fica com medo? Óbvio. Eu ficaria. Eu adoro montanha, mas tenho medo de leão. E ele fala, se você sobe a montanha e deixa o leão para trás, lá do alto você olha aquele leão e aquilo que era gigante na sua frente agora toma outra proporção. Então esse é um convite que ele nos faz. A gente olhar as coisas de um outro ponto de vista. Então, diante de algum conflito, diante de alguma dificuldade, tenta se afastar um pouco daquilo e tentar enxergar a coisa um pouco mais do alto. E assim a gente vai encontrar até uma resignação para mudar aquilo que eu consiga mudar. Que é importante isso. A gente confunde resignação com acomodação. E aí tem pessoa que pode mudar alguma coisa e não muda, porque está acomodada. Então é necessário, olhando do alto, observar que às vezes nem tudo é o fim, nem tudo é uma tragédia como se apresenta. Às vezes aquilo que se apresenta ali como um escândalo, lá na frente ele vai fazer um sentido que vai provocar na sociedade uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Então, olhar muito terra a terra pode ser perigoso. Então, Leon Denis nos convida, e ele vai dizer aqui então, dessas alturas iluminadas, a vida não é mais aos nossos olhos como é para os olhos da multidão. A procura vã de satisfações efêmeras, mas um meio de aperfeiçoamento intelectual, de elevação moral. Uma escola onde se aprende a doçura, a paciência e o dever. E essa vida, para ser eficaz, não pode ser isolada. É claro que eu gravo isso aqui durante a pandemia, em que o isolamento social ou distanciamento social é uma medida recomendada pela Organização Mundial de Saúde e pelos cientistas, pelos especialistas da área. Então não vamos levar isso aqui literal, só para destacar, porque senão a gente vou recortar um trecho e falar que o William estava pregando contra o isolamento. Leon Denis trata aqui desse isolamento da lei de sociedade, que Kardec também aborda no Livro dos Espíritos. É necessário viver em sociedade. É que nesse momento, o viver em sociedade e contribuir coletivamente implica um cuidado uns com os outros, em que o meu problema pode afetar o outro. E o problema do outro deve me interessar. Então estamos num momento em que o isolamento para o bem coletivo é necessário, mas é claro, respeitando aqui as necessidades de cada um no seu trabalho, as liberdades que cada cidade, cada estado tem exercido. Aqui eu não quero entrar nesses detalhes, é só um parênteses que eu faço devido ao momento que nós vivemos. Então, Leon Denis vai dizer, fora dos seus limites, antes do nascimento e após a morte, vemos, numa espécie de penumbra, desenrolar-se uma multidão de existências, através das quais, às custas do trabalho e do sofrimento, conquistamos, peça por peça, palmo a palmo, o pouco de saber e de qualidades que possuímos. Através delas, igualmente conquistamos o que nos falta, uma razão perfeita, uma ciência sem lacunas, um amor infinito para com tudo o que vive. E assim, meus amigos, encerramos o estudo de hoje, convidando já todos que permaneçam com a gente. No próximo eu encerrarei então o capítulo 5, e aqui nesse final a gente vai entrar um pouco mais na questão da reencarnação, já deixando também um convite, porque aí, sem ser no próximo, no outro, nós iniciaremos então o estudo do capítulo 6, Justiça e Progresso, do livro O Porquê da Vida. Meus amigos, muita paz, bons estudos e fiquem todos com Deus.